Pare tudo agora. Antes de seguir com a sua rotina, antes de tratar essa mensagem como apenas mais um conteúdo, eu preciso que você compreenda algo que pode redefinir completamente a sua vida espiritual, emocional e mental. Se Jesus Cristo precisou parar, silenciar, retirar-se e meditar, quem somos nós para achar que conseguimos viver alinhados sem isso? Se o próprio Filho de Deus, aquele que carregava autoridade, poder e sabedoria plena, fazia da meditação e do silêncio uma prática constante, então não estamos falando de algo secundário. Estamos falando de algo vital. Estamos falando de uma disciplina espiritual que sustenta a clareza e a fé e o propósito. Jesus não vivia no caos, mesmo estando cercado por ele. Multidões o pressionavam. Pessoas clamavam por milagres. Discípulos exigiam respostas. Líderes religiosos o confrontavam. Ainda assim, a Bíblia deixa registrado algo que muitos ignoram. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 5,16. Isso não é um detalhe narrativo. Isso é um princípio espiritual. Jesus se retirava. Jesus parava. Jesus silenciava. Ele não reagia ao mundo antes de se alinhar com o Pai. Ele não tomava decisões importantes no meio do barulho. Antes de escolher os 12 discípulos, Jesus passou a noite em oração. Antes de iniciar seu ministério público, passou 40 dias no deserto. Antes de enfrentar a cruz, retirou-se para o Getsêmani. Sempre o mesmo padrão: silêncio, reflexão, o alinhamento com Deus. Isso é meditação bíblica. Não é esvaziar a mente. É mergulhá-la na presença do Pai. Não é fugir da realidade, é encarar a realidade com os olhos de Deus. O problema é que nós queremos viver o cristianismo sem o estilo de vida de Cristo. Queremos a autoridade de Jesus, mas rejeitamos o silêncio de Jesus. Queremos os milagres de Jesus, mas ignoramos a disciplina de Jesus. Falamos o nome de Jesus, mas não imitamos os seus hábitos. E a verdade é dura, mas libertadora. Uma fé sem meditação vira uma fé superficial, frágil, facilmente abalada pelas circunstâncias. Jesus deixa isso claro quando declara: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Assim como o corpo precisa de alimento diário, a mente e o espírito precisam ser nutridos constantemente pela palavra. Meditar é esse processo de nutrição profunda. É ler, refletir, repetir, internalizar até que a verdade de Deus substitua as mentiras que o mundo plantou dentro de você. Sem meditação, a mente fica vulnerável. Vulnerável ao medo, à ansiedade, à confusão, à pressa. E uma mente vulnerável dificilmente consegue discernir a vontade de Deus. Por isso, tantas pessoas dizem crer em Jesus, mas vivem perdidas. Não é falta de fé, é falta de profundidade. Jesus sempre deixou claro que o verdadeiro campo de batalha não é externo, é interno. Ele nunca começou a transformação pelas circunstâncias, mas pelo coração. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Na linguagem bíblica, o coração representa o centro dos pensamentos, das decisões, das intenções. Isso significa que aquilo que domina a sua mente, inevitavelmente domina a sua vida. Se a sua mente está cheia de ruído, pressa, medo e distração, sua vida refletirá exatamente isso. É por isso que a meditação em Cristo não é opcional, é estratégica. É no silêncio que você identifica o que está ocupando o lugar que deveria pertencer a Deus. O mundo ensina você a reagir. Jesus ensina você a refletir. O mundo valoriza velocidade. Jesus valoriza profundidade. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Esse convite não é para mais esforço. É para descanso consciente. É um chamado para parar, respirar, refletir e permitir que a verdade substitua o peso que você carrega. Meditar é responder a esse convite. É sair do modo automático e entrar no modo espiritual. Quando você medita na palavra de Deus, algo começa a mudar silenciosamente dentro de você.
Seus pensamentos desaceleram, sua percepção se amplia, sua fé ganha raízes. A Bíblia diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1:2. O resultado dessa prática é claro: estabilidade, frutificação, constância. Quem medita não vive emocionalmente refém do ambiente. Quem medita constrói uma vida interior forte o suficiente para sustentar pressões externas. Jesus não apenas ensinava verdades, ele vivia essas verdades. Ele não falava a partir do improviso, mas da intimidade. Cada palavra que saía da boca de Jesus vinha de um coração alinhado com o Pai. É por isso que ele tinha autoridade. Não era volume, era profundidade. Não era pressa, era clareza. A meditação gera esse tipo de autoridade espiritual. Ela transforma informação em revelação, conhecimento em sabedoria, fé teórica em fé prática. A ausência de meditação gera cristãos ansiosos, inseguros, instáveis. Pessoas que oram, mas não conseguem ouvir. Que leem a Bíblia, mas não refletem. Que sabem versículos, mas não vivem princípios. Meditar é permanecer. É deixar a palavra permanecer em você até que ela comece a moldar suas reações, seus pensamentos e suas decisões. Jesus disse: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. Permanecer não é pressa, é constância. Permanecer é meditação contínua. E quanto mais você permanece, mais sua identidade em Cristo se fortalece. Você para de viver reagindo ao que sente e começa a viver guiado pelo que crê. A meditação não elimina desafios, mas te prepara para enfrentá-los com discernimento, paz e fé. É nesse lugar de silêncio que Deus reorganiza o caos interno e ajusta a sua visão espiritual. Existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Quem não aprende a parar diante de Deus acaba sendo conduzido pela pressa, pelo medo e pelas circunstâncias. Jesus nunca viveu apressado, mas nunca chegou atrasado. Ele andava no ritmo do Pai. E esse ritmo só é aprendido no silêncio, na reflexão e na meditação. A Bíblia nos chama para isso de forma direta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Aquietar-se não é fraqueza, é confiança. É reconhecer que Deus governa melhor quando você deixa de tentar controlar tudo sozinho. Jesus entendia que o secreto sustenta o público. Tudo o que ele fazia diante das multidões era resultado de uma vida interior profundamente alinhada com o Pai. É no silêncio que Deus corrige intenções, ajusta motivações e revela direções. Muitas pessoas pedem respostas, mas não param para ouvir. Pedem clareza, mas não silenciam a mente. Pedem transformação, mas fogem do processo. A meditação cristã é o lugar onde o Espírito Santo confronta, cura e fortalece. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele não correu, ele parou. Ele não fugiu da dor. Ele a apresentou ao Pai. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Essa declaração não nasce na pressa, nasce na meditação profunda. É nesse lugar que o ego diminui e a vontade de Deus cresce. É nesse lugar que o medo perde força e a obediência se torna possível. Quem não medita dificilmente consegue dizer: seja feita a tua vontade. Meditar em Cristo é escolher a profundidade em vez da superficialidade, a verdade em vez da distração, a presença em vez da ansiedade. É permitir que a palavra reorganize sua mente. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Essa renovação não acontece no barulho, acontece na reflexão contínua. Uma mente renovada gera escolhas renovadas. Escolhas renovadas constroem um destino renovado. O maior engano do nosso tempo é achar que atividade espiritual substitui intimidade espiritual. Jesus nunca negociou intimidade. Ele ensinava, curava, servia, mas sempre voltava ao secreto. Ele sabia que sem isso, até o propósito se torna pesado. A meditação não te afasta da missão, ela te prepara para cumpri-la. Não te isola do mundo, te fortalece para viver nele sem se perder. E agora eu quero falar diretamente com você. Se sua vida espiritual está rasa, não é falta de Deus, é falta de profundidade.
Se sua mente está cansada, não é excesso de problemas, é ausência de silêncio. Se sua fé está fraca, não é porque Jesus falhou, é porque você não tem parado aos pés dele. Maria escolheu a melhor parte porque parou. Marta se perdeu porque correu. Jesus deixou isso claro. Se essa mensagem falou com você, escreva agora nos comentários: eu escolho meditar em Jesus Cristo. Esse comentário é um posicionamento espiritual. Se esse conteúdo te despertou, deixa o like, porque isso ajuda a alcançar pessoas que estão vivendo no automático e precisam voltar ao centro.